Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar radiciação com a professora Werlane Abreu. Vamos iniciar falando de radiciação através dos seus elementos. Vocês precisam conhecer o que? Quem são os elementos da radiciação? Quem é o índice, quem é o radical, quem é o radicando e quem é a raiz, que é o nosso resultado. Lembrando que a raiz vai depender de quem? Do índice. Se a minha raiz for quadrada, o meu índice é 2. Se a minha raiz for cúbica, meu índice é 3. Se minha raiz for quarta, meu índice é 4. Tá bom? Cálculo de uma raiz quadrada. Calcule a raiz quadrada de 64. Observe que o índice é 2 e o radicando é 64. Como eu vou resolver esse problema? Eu vou pensar num número que multiplicado 2 vezes seja igual a 64. Então, eu vou pensar em quem? Vou pensar e vou ver o quê? Que o 8. O 8 será o único número possível, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Esses números menores, eu indico o quê? Você fazer por teste. 8 vezes 8, 64. Então, logo, quem vai ser a raiz de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é igual a 64. Eu vou pensar num número que multiplicado 2 vezes seja igual a quem? Ao meu radicando. Se o meu radicando é 64 e o meu índice é 2, eu vou pensar o quê? Num número que multiplicado 2 vezes seja igual a 64 e o único número possível é o 8. Cálculo de uma raiz cúbica. Calcule a raiz cúbica de 8. O índice vai ser 3 e o radicando será 8. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou pensar num número que multiplicado 3 vezes seja igual a 8. Então, o único número possível é quem? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, quem é a raiz cúbica? É 2. A raiz cúbica de 8 é 2. E é dessa forma que a gente vai trabalhar o quê? Com números menores. Eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1. Encontro 1, eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2, eu encontro 8. E assim a gente vai fazendo o quê? Por teste. Se a raiz é cúbica, eu vou ter que multiplicar 3 vezes o mesmo número para achar o quê? A minha resposta. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Calcule a raiz quadrada de 576. Observe o quê? Que 576 é um número grande. Então, como é que eu vou resolver essa minha raiz? Eu vou ter que decompor esse número. Como é que eu decomponho esse número? Eu vou pegar o meu número, que é 576, e vou traçar o quê? Uma reta ao lado. E vou começar o quê? A fazer as divisões somente por números primos. Quem são os números primos? São os números que possuem somente 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Então, os principais números primos é o 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Até chegar em quanto? Até chegar em 1. Então, observe o que eu dividi. 576 por 2, encontrei 288. Dividi por 2, encontrei 144. Dividi por 2, encontrei 72. Dividi por 2, 36. Por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 não dá para dividir por 2, porque 9 é um número ímpar. Então, 9 dividido por quanto? Por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu cheguei aonde? Já fiz a minha decomposição. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha raiz, que é 576, e vou transformar as minhas multiplicações em potência. 2 vezes 2 é quanto? É 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é quanto? É 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é quanto? É 2 elevado a 2. 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. E vou substituir 576
por essa multiplicação, que é 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. E agora eu vou cortar o índice com quem? Com o expoente. Eu só vou poder cortar quando eles forem o quê? Igual. O índice foi igual ao expoente. Então, quando eu cortar, os números vão sair do radical. E eles vão sair multiplicando. Então, observe que eu cortei o 2 com 2, saiu 2. Cortei 2 com 2, saiu outro 2. 2 com 2, saiu 2. E 2 com 2 saiu 3. Observe que eles vão sair o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso é igual a quanto? Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a raiz de 576 é igual a 24. Então, quando vocês tiverem números grandes, vocês vão ter que decompor esse número para poder o quê? Encontrar quem é a raiz desse número. Calcule a raiz quadrada de 3,61. Professora, mas é um número com vírgula. Como é que eu vou calcular a raiz quadrada desse número? É muito simples e fácil. Vamos iniciar transformando 3,61 em fração. Qual o primeiro passo? A gente vai contar a quantidade de casas após a vírgula. Tem quantas casas após a vírgula? 2. Então, eu vou escrever agora a minha fração, o símbolozinho da fração. Em cima, eu vou botar esse meu número sem vírgula. Observe que eu tenho 3,61. Quando eu tiro a vírgula, fica 361. E abaixo desse número, no denominador, eu vou colocar o número 1. E eu vou contar a quantidade de casas decimais. Tem quantas casas? 2. Então, eu vou acrescentar 2, 0. E assim sucessivamente. Então, em cima ficou 361 e embaixo ficou 100. Agora, eu vou calcular a raiz quadrada desse número. 361 dividido por 100. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 361 e a raiz quadrada de 100. E eu vou obter quanto? 10, que é a raiz quadrada de 100. 361, quem é a raiz quadrada? 19. Eu penso no número que multiplicado 2 vezes seja igual a 361. O único número possível é 19. E vou dividir. 19 por 10 é 1,9. Então, a raiz quadrada de 3,61 é 1,9. É a forma mais fácil e simples de você o quê? Calcular a raiz quadrada de números decimais. Transforma ele em fração, calcula a raiz e, por fim, faz a divisão, caso exista.